Você já foi ensinado que dinheiro é pecado? Que querer ser rico é sinal de ganância? Que um bom cristão deve se contentar com pouco, e que a pobreza é uma virtude? Se alguém já te disse isso, seja um pastor, um padre, um familiar, um amigo, eu preciso que você ouça o que vou falar agora com muita atenção, porque o que te ensinaram sobre dinheiro e fé pode ser a razão pela qual você ainda não saiu do lugar financeiramente. E o pior, pode ter sido feito de propósito. Nos próximos 20 minutos, vou abrir a Bíblia e te mostrar o que ela realmente diz sobre riqueza, prosperidade e dinheiro. Não o que a tradição religiosa escolheu te mostrar. Não o que convém para manter o povo conformado. O que está escrito, palavra por palavra, em um dos livros mais lidos da história humana. E depois disso, você nunca mais vai olhar para o seu extrato bancário da mesma forma. Fica até o final porque nos últimos 3 minutos desse vídeo, vou revelar o maior segredo financeiro, que está escondido dentro da Bíblia, e que transforma completamente a relação de quem o entende com o dinheiro. Esse segredo custou séculos de silêncio, e hoje ele é seu de graça. Mas antes de continuar, me responde uma coisa honestamente. Quantas vezes você foi à igreja, ao culto, à missa, e saiu de lá sentindo que ganhar dinheiro era algo suspeito, que prosperar financeiramente era quase uma traição à fé, que os ricos eram os vilões e os pobres eram os abençoados? Essa narrativa foi construída ao longo de séculos e ela tem um custo que você paga todo mês quando o salário não fecha, quando o boleto chega e a conta não tem saldo, quando você trabalha duro e não sai do lugar. Napoleon Hill, autor de um dos livros de desenvolvimento pessoal mais vendidos de todos os tempos, disse algo que marcou gerações inteiras: a pobreza não precisa de planejamento. Ela acontece sozinha se você não fizer nada. A riqueza, essa sim, exige planejamento, decisão e ação consistente. Isso significa que a pobreza não é uma benção divina, é a consequência natural da ausência de estratégia. E quem te ensinou que ser pobre é sagrado, te ensinou a não ter estratégia. Agora vamos abrir a Bíblia, não a versão editada pela conveniência religiosa, a Bíblia de verdade. Em Deuteronômio 8 versículo 18 está escrito: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Para adquirir riquezas. Não para sobreviver, não para se contentar com o mínimo, para adquirir riquezas. Isso está no Antigo Testamento, e não é um versículo isolado, é um padrão que se repete do Gênesis ao Apocalipse. Abraão era rico, tinha rebanhos, ouro e prata em abundância. A Bíblia descreve isso sem nenhum tom de condenação. Isaac plantou em ano de seca e colheu 100 vezes mais do que plantou. A Bíblia diz que Deus o abençoou. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riqueza juntas, porque segundo o próprio texto sagrado, um líder sábio precisa de recursos para governar com justiça. Jó perdeu tudo e no final teve o dobro do que tinha antes. O final da história de Jó não é de pobreza resignada. É de restauração e abundância. Então, onde nasceu essa ideia de que Deus quer você pobre? Ela tem nome e tem data. E começa com uma interpretação conveniente de alguns textos bíblicos que, retirados do contexto, parecem dizer o oposto do que dizem quando lidos por completo. O mais famoso deles está em Mateus 19, versículo 24, quando Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Durante séculos, essa frase foi usada para dizer que rico não entra no céu. Mas pouquíssimas pessoas sabem que na Jerusalém do tempo de Jesus, existia um portão estreito na muralha da cidade chamado pelos viajantes de o fundo da agulha. Um camelo carregado de mercadorias não conseguia passar por ele de jeito nenhum. Para passar, o comerciante precisava descarregar o camelo, fazer o animal se ajoelhar e passar por baixo com humildade. Jesus não estava falando que rico não entra no céu. Ele estava dizendo que rico arrogante, apegado às posses, incapaz de se humilhar, esse tem dificuldade. A mensagem não é contra a riqueza, é contra o apego doentio a ela. E essa diferença muda tudo, porque a Bíblia não condena o dinheiro, ela condena a idolatria ao dinheiro. Ela condena usar o dinheiro para oprimir. Ela condena acumular, enquanto o próximo passa fome do lado. Mas em nenhum lugar ela diz que você deve ser pobre para ser abençoado. Agora vamos falar sobre o que realmente aconteceu na história da igreja e do dinheiro,
Porque entenderes-o é fundamental para você se libertar de uma programação mental que pode estar travando sua vida financeira há anos. Na Idade Média, a Igreja Católica controlava não apenas a fé das pessoas, mas também a economia, a política e a educação. Naquela época, emprestar dinheiro com juros era considerado pecado mortal. Chamavam de usura. Os nobres e o clero acumulavam terras e riqueza enquanto pregavam para o povo que a pobreza era virtude. Quem questionasse essa ordem estava questionando Deus. E questionar Deus em plena Idade Média tinha um preço muito alto. Isso não é teoria da conspiração. É história documentada em universidades do mundo inteiro. A instrumentalização da religião para manter o povo conformado com a pobreza é um dos temas mais estudados na sociologia da religião. Max Weber, o sociólogo alemão que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrou como diferentes interpretações religiosas criaram diferentes relações com o dinheiro em diferentes culturas. Não é coincidência que países de tradição protestante, que valorizavam o trabalho, a poupança e o lucro como sinal de bênção divina, desenvolveram economias mais robustas ao longo dos séculos seguintes. Mas isso não significa que o protestantismo está certo e o catolicismo está errado. Significa que a forma como você interpreta sua fé tem consequências diretas no seu bolso. Se sua fé te diz que pobreza é virtude, você inconscientemente vai sabotar qualquer tentativa de sair dela. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se crença limitante. E ela age como um teto invisível, que impede você de crescer mesmo quando as oportunidades estão na sua frente. Bob Proctor, um dos maiores estudiosos da mente e da prosperidade do século XX, disse algo que precisa ser repetido. Se você tem uma crença negativa sobre dinheiro no subconsciente, não importa o quanto você tente conscientemente atrair riqueza, o subconsciente sempre vai vencer. Isso explica por que tem gente que recebe herança e perde tudo em 2 anos. Porque tem gente que ganha na loteria e em 5 anos está mais pobre do que antes. O dinheiro não ficou, porque a mente não estava preparada para ele. E a programação religiosa errada é uma das fontes mais poderosas de crença limitante sobre dinheiro que existe. Veja o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade quando lida sem filtros. Em 3 João versículo 2 está escrito: Amado, em tudo desejo que te vá bem, e que sejas próspero, assim como o bem vai à tua alma. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Ele está desejando prosperidade a um seguidor. Não está dizendo, contentai-vos com pouco. Está dizendo, que tudo te vá bem, que você seja próspero, que sua vida floresça. Em Josué 1 versículo 8 está escrito: Não se aparte da tua boca este livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que guardes e faças conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido. Esse é o texto original. A Bíblia está prometendo sucesso para quem busca sabedoria e age de acordo com princípios corretos. Em Provérbios 10 versículo 4 está escrito: A mão negligente causa pobreza, mas a mão dos diligentes enriquece. A mão negligente causa pobreza. Isso não é uma crítica ao pobre. É uma lei de causa e efeito. Negligência produz pobreza. Diligência produz riqueza. Isso é ensinamento bíblico, não é capitalismo selvagem. É sabedoria ancestral. Então, por que a igreja escolheu durante tanto tempo enfatizar a pobreza em vez da diligência? Porque os sermões falam mais sobre se contentar do que sobre trabalhar com excelência? Porque a ideia de que Deus vai prover de forma mágica prevalece sobre a ideia de que Deus nos deu ferramentas para prosperar e quer que as usemos? Essa é a pergunta que ninguém faz no banco da igreja, mas que você precisa se fazer agora. Deixa eu te contar uma história que vai mudar sua perspectiva. Imagine 2 irmãos criados na mesma casa, pela mesma família religiosa, com os mesmos valores. O primeiro cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que querer mais é ganância, que Deus vai prover no tempo dele. O segundo cresceu ouvindo que Deus deu a cada um talentos e espera que a gente multiplique esses talentos, que o trabalho é sagrado, que poupar é responsabilidade e que investir é honrar o que foi dado. 30 anos depois, esses 2 irmãos têm histórias completamente diferentes. O primeiro é honesto, trabalhador, piedoso, e está endividado, sem reserva, sem patrimônio, esperando Deus prover. O segundo também é honesto, trabalhador e piedoso,
tem casa própria, reserva de emergência, investimentos crescendo, e já começou a planejar a aposentadoria dos filhos. Os dois leram a mesma Bíblia, mas foram ensinados a ver coisas diferentes nela. E essa diferença de interpretação criou duas realidades financeiras completamente opostas. Agora vou te dar os 3 princípios financeiros que estão na Bíblia e que a maioria das pessoas nunca ouviu do púlpito. O primeiro princípio é o da guarda. Provérbios 21, versículo 20 diz: "Na casa do sábio há um tesouro precioso e azeite, mas o homem tolo os desperdiça. O sábio guarda, o tolo gasta tudo." Na cultura do antigo Israel, ter azeite armazenado representava riqueza e segurança. Era o equivalente moderno de ter uma reserva de emergência. A Bíblia não está dizendo para você acumular por ganância. Está dizendo para você ser prudente o suficiente para não gastar tudo o que entra, para guardar antes de gastar, para construir uma base antes de expandir. O que isso significa na prática hoje? Significa que antes de comprar qualquer coisa que não seja necessidade básica, você precisa ter pelo menos 3 meses do seu custo de vida guardado em um investimento de liquidez diária. Tesouro direto com liquidez, CDB de liquidez diária, conta remunerada. Qualquer coisa que renda mais do que a poupança e que você consiga resgatar quando precisar. Sem essa base, qualquer imprevisto te coloca no cheque especial. E o cheque especial é o maior inimigo da construção de riqueza que existe no Brasil hoje. O segundo princípio é o da multiplicação. A parábola dos talentos em Mateus 25 é um dos textos mais financeiramente precisos de toda a Bíblia. Um senhor distribui recursos entre 3 servos antes de viajar. 2 deles investem e multiplicam. O terceiro enterra o dinheiro por medo de perder. Quando o Senhor volta, ele elogia os 2 primeiros e repreende o terceiro. A frase que ele usa para repreender é devastadora: "Ao menos você deveria ter depositado meu dinheiro nos banqueiros para que eu recebesse com juros." O próprio Jesus, nessa parábola, está dizendo que deixar dinheiro parado é um erro, que você deve, no mínimo, colocar para render. Isso é a Bíblia falando sobre investimentos, sobre juros compostos, sobre a responsabilidade de fazer o dinheiro trabalhar por você. E a maioria das pessoas que vai à igreja todo domingo nunca ouviu essa parábola ser explicada dessa forma. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem uma frase que ecoa o mesmo princípio bíblico: "Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer." Isso não é materialismo, é sabedoria sobre como o dinheiro funciona. Quem não investe, troca tempo por dinheiro para sempre. Quem investe, chega a um ponto onde o dinheiro começa a trabalhar por ele. Isso é liberdade. E liberdade é uma benção, não um pecado. O terceiro princípio bíblico sobre finanças é o do dízimo reinterpretado. A maioria das pessoas conhece o dízimo como dar 10% para a igreja. Mas pouquíssimas pessoas sabem que o conceito original do dízimo em Deuteronômio 14 era muito mais amplo do que isso. O texto original dizia que o israelita deveria separar 10% de tudo que produzia, e parte desse valor deveria ser usado para celebrar, para se alegrar e para cuidar dos necessitados. O princípio não era apenas dar para a instituição religiosa, era separar uma parte do que entra antes de gastar o resto. Esse princípio, quando aplicado de forma laica nas finanças pessoais modernas, é exatamente o que os maiores especialistas financeiros ensinam. Pague-se primeiro. Separe uma porcentagem do que entra antes de pagar qualquer conta. Invista esse valor antes de fazer qualquer gasto. O sistema de separar primeiro e gastar depois o que sobra é o coração de qualquer jornada de construção de patrimônio bem-sucedida. George Samuel Classen, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito em 1926, e que continua sendo um dos maiores clássicos de finanças pessoais de todos os tempos, ensina exatamente esse princípio, como a lei número 1 da riqueza: de cada 10 moedas que ganhas, guarda pelo menos uma. Esse livro não é bíblico, mas está ensinando exatamente o que a Bíblia ensina. Veja como os princípios se repetem ao longo da história humana, porque eles funcionam. Não importa se você é cristão, judeu, budista, agnóstico ou ateu. Guardar antes de gastar, multiplicar o que foi guardado e ter disciplina no processo são leis que funcionam para todo mundo.
Mas a grande maioria das pessoas, especialmente no Brasil, foi condicionada a consumir tudo o que entra. E parte dessa condição vem de uma herança cultural religiosa, que, por séculos, associou o acúmulo de recursos com pecado. Vou te dar um dado que vai te chocar. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil tem uma das menores taxas de poupança entre os países em desenvolvimento, enquanto países do leste asiático poupam em média 35% da renda. O brasileiro médio poupa menos de 15%, e grande parte da população não poupa nada. Vai de salário em salário, de boleto em boleto, de crise em crise. E quando a pesquisa pergunta por que não poupam, as respostas mais comuns são: não sobra nada no final do mês, ou o governo vai resolver, ou Deus vai prover. Deus vai prover. Essa frase usada como desculpa para não agir financeiramente pode ser a frase mais cara que existe na vida de milhões de famílias brasileiras. Não estou dizendo que fé é errada. Estou dizendo que fé sem ação é o que a própria Bíblia, em Tiago 2 versículo 17, chama de fé morta. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé que não age, que não planeja, que não semeia esperando colher, essa não é a fé que a Bíblia ensina. Essa é uma versão distorcida dela. E agora chegou a hora de falar sobre o maior segredo que prometi no começo desse vídeo. Existe um versículo na Bíblia que, quando você entende de verdade, muda sua relação com o dinheiro para sempre. Ele está em Provérbios 13 versículo 11, e diz assim: a riqueza obtida com pressa diminui, mas a que é ajuntada aos poucos aumenta. Leu de novo. A riqueza obtida com pressa diminui, a que é ajuntada aos poucos aumenta. Isso é a Bíblia falando contra o esquema da pirâmide, contra o investimento que promete 200% em 30 dias, contra o negócio que vai te fazer rico da noite para o dia, contra a aposta, o jogo, o atalho. E ao mesmo tempo, a Bíblia está dizendo que a riqueza ajuntada aos poucos aumenta. Consistência, disciplina, tempo, paciência. Sabe o que isso é em termos financeiros modernos? São os juros compostos. É o investimento regular e consistente ao longo de anos. É a construção silenciosa e gradual de patrimônio que a maioria das pessoas ignora porque não parece emocionante, porque não tem o glamour do enriquecimento rápido, porque exige esperar. E aí está o segredo que ninguém na igreja te contou. A Bíblia estava descrevendo os juros compostos séculos antes de qualquer economista. Estava descrevendo o poder da consistência antes de qualquer livro de finanças pessoais. Estava ensinando o caminho para a riqueza real, muito antes de Wall Street existir. Se você pegar R$200 por mês e investir em um fundo de investimento com rentabilidade média de 1% ao mês durante 30 anos, você vai acumular mais de R$600 mil. Se você começar com R$200 e aumentar o aporte em R$50 a cada ano, o resultado final pode passar de R$1 milhão. Isso é o que a Bíblia chama de riqueza ajuntada aos poucos. Isso é o que os ricos sabem e os pobres ignoram. E você acabou de saber também. Mas atenção, saber não basta. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. A pergunta que fica agora é o que você vai fazer com isso. Você vai continuar esperando Deus prover de forma mágica, enquanto a inflação corrói seu poder de compra, ou vai entender que Deus já te deu o instrumento da provisão, que é sua capacidade de trabalhar, poupar, aprender e investir, e que cabe a você usar esse instrumento com sabedoria? Bill Gates, fundador da Microsoft e uma das mentes mais brilhantes da história dos negócios, disse algo que sintetiza tudo isso: não importa se você nasceu pobre, isso não foi escolha sua. Mas se você morrer pobre, aí sim foi escolha sua. Dura, direta, mas verdadeira. A igreja durante séculos te disse que era virtuoso aceitar a pobreza. A Bíblia, lida com honestidade, diz outra coisa. Ela diz que você foi criado com capacidade de prosperar, que Deus te deu força para adquirir riquezas, que a mão do diligente enriquece, que guardar é sabedoria, que multiplicar é responsabilidade, que ajuntar aos poucos é o caminho da riqueza real. A questão não é se Deus quer que você seja rico ou pobre. A questão é se você vai usar o que Ele te deu para construir algo, ou vai ficar esperando um milagre que dispensa o seu esforço. E os dois caminhos têm consequências reais. No seu extrato bancário, na sua aposentadoria,
na herança que você vai deixar ou não vai deixar para seus filhos. Provérbios 13, versículo 22 diz: o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos, filhos dos filhos. Isso é pensar em 2 gerações à frente. Isso é construção de patrimônio real. Isso é o que a Bíblia chama de homem de bem. Não o que dá tudo para a instituição religiosa e não sobra nada para a família, mas o que administra tão bem o que tem que sobra para os netos. Essa é a visão bíblica de prosperidade que ninguém te contou. E agora você sabe. Agora você tem as ferramentas. Agora você tem os versículos. Agora você tem os princípios. O que você vai fazer com isso é sua escolha. E essa escolha vai definir onde você vai estar financeiramente daqui a 5, 10, 20 anos. A verdade que a igreja escondeu por séculos é simples e poderosa. Deus não quer que você seja pobre. Ele quer que você seja responsável, diligente, sábio e generoso. E a riqueza é o resultado natural de quem vive esses princípios com consistência ao longo do tempo. Mas antes de encerrar, preciso falar sobre algo que pouquíssimas pessoas conseguem ver com clareza. Existe uma diferença fundamental entre acumular dinheiro por medo e construir riqueza com propósito. E essa diferença está no coração de tudo que a Bíblia ensina sobre prosperidade. O homem que acumula por medo vive escravizado ao dinheiro. Ele tem medo de perder, medo de gastar, medo de investir. Ele guarda, mas não multiplica. Ele poupa, mas não cresce. E no final, mesmo que tenha dinheiro no banco, continua vivendo na pobreza mental. Esse é o perfil do servo que enterrou o talento na parábola de Jesus. Não era mau, era medroso, e o medo paralisou o que poderia ter crescido. O homem que constrói com propósito é diferente. Ele entende que o dinheiro é uma ferramenta, que pode ser usado para criar segurança, para gerar oportunidades, para ajudar quem precisa, para deixar legado. Ele não ama o dinheiro. Ele usa o dinheiro para amar as pessoas à sua volta de forma concreta. Paga a escola dos filhos. Cuida dos pais na velhice. Ajuda o irmão em dificuldade. Doa para causas que importam. O dinheiro na mão de uma pessoa com propósito é multiplicador de bem. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas religiosas não consegue ver. A generosidade real, aquela que transforma vidas, exige recursos. Você não consegue ajudar ninguém de verdade se você mesmo está afogado em dívidas. Você não consegue oferecer segurança para a sua família se você vive no limite todo mês. Você não consegue ser instrumento de transformação no mundo se você mesmo precisa de socorro financeiro o tempo todo. Lucas 12, versículo 48 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Esse versículo é geralmente usado para falar de responsabilidade espiritual, mas ele tem uma dimensão financeira direta. Se Deus te der recursos e você não os administrar bem, não os multiplicar, não os usar para fazer o bem, você está desperdiçando o que foi confiado a você. A responsabilidade que acompanha a prosperidade não é um fardo, é um privilégio. Agora deixa eu te dar um roteiro prático para começar a aplicar esses princípios bíblicos nas suas finanças ainda essa semana. O primeiro passo é fazer um diagnóstico honesto. Anota tudo que entra e tudo que sai durante um mês, sem mentir para você mesmo, sem esconder aquela assinatura que você esqueceu de cancelar. Sem ignorar o cafezinho diário que parece insignificante, mas some com R$100 por mês. Você precisa saber exatamente qual é o seu ponto de partida. Sem diagnóstico honesto, qualquer tratamento vai falhar. O segundo passo é eliminar o sangramento. Antes de pensar em investir, você precisa parar de perder dinheiro. Dívidas com juros acima de 5% ao mês, que é o caso do rotativo do cartão de crédito no Brasil, são uma hemorragia financeira. Cada real que você deixa nessas dívidas está destruindo sua capacidade de construir patrimônio. A Bíblia em Romanos 13, versículo 8 diz: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Isso não significa que você nunca pode usar crédito. Significa que dívidas que sangram precisam ser eliminadas com urgência antes de qualquer outra coisa. O terceiro passo é criar a guarda. Depois de eliminar o sangramento, você começa a separar no mínimo 10% do que entra antes de pagar qualquer coisa. Esse dinheiro vai para uma conta separada, de preferência um investimento com liquidez. E você não toca nele a não ser em emergência real. Não é emergência real, uma promoção na loja, uma viagem de última hora,
um carro novo, emergência real, perda de emprego, doença grave, problema estrutural na casa. Com o tempo, esse fundo vai crescer e vai te dar a segurança que transforma sua relação com o dinheiro. O quarto passo é começar a multiplicar. Com a reserva construída, você começa a investir o excedente em ativos que crescem com o tempo. No Brasil de 2026, existem opções acessíveis para todo mundo. Tesouro direto a partir de R$ 30, fundos de investimento com aporte inicial de R$ 100, ações fracionadas acessíveis para qualquer um com acesso a um celular. O importante não é começar grande, é começar e manter a consistência mês após mês, ano após ano. Eclesiastes 11 versículo 2 diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal poderá haver sobre a terra. Isso é diversificação de investimentos escrita há 3.000 anos. Não coloque tudo em um único lugar. Distribua, proteja, diversifique. O sábio bíblico já sabia que concentrar todos os recursos em um único ativo é arriscado. Os melhores gestores de investimento do mundo dizem a mesma coisa hoje. O quinto e último passo é ensinar. Provérbios 22 versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A prosperidade que fica é a que é ensinada. Se você aprendeu hoje algo que vai mudar sua vida financeira, sua responsabilidade é ensinar seus filhos, sua família, as pessoas ao seu redor. Não para se exibir, para romper o ciclo de pobreza de geração em geração, porque a igreja pode ter escondido a verdade por séculos. Mas você, a partir de hoje, não tem mais desculpa para ficar no mesmo lugar. A verdade que a igreja escondeu por séculos é simples e poderosa. Deus não quer que você seja pobre. Ele quer que você seja responsável, diligente, sábio e generoso. E a riqueza é o resultado natural de quem vive esses princípios com consistência ao longo do tempo. Você não pode perder o vídeo acima. É um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas. Algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.